Olá, olá, meus queridos alunos, seguidores aí da nossa página do Facebook, Prof. Renato Brasileiro, e também você que é assinante aí do nosso canal YouTube. Assinante não, né? Você que está inscrito no nosso canal do YouTube, Renato Brasileiro. Agradeço aí mais uma vez pela sua presença virtual assistindo a esse vídeo que gravo hoje para vocês. Colegas, o vídeo é gravado e a data é importante até para você entender o tema. Gravo o vídeo para vocês hoje, dia 4 de março de 2016. Hoje, pela manhã, saíram as informações veiculadas pela imprensa da condução coercitiva do ex-presidente Lula. Então, na verdade, resolvi gravar esse vídeo para vocês, para a gente tentar, em alguns minutos, explicar melhor o que é o mandado de condução coercitiva de investigados ou acusados. Confesso que hoje pela manhã estava assistindo lá o Bom Dia Brasil e escutei de tudo um pouco. Eu escutei de coerção coercitiva. Eu falei assim, meu Deus, se não bastasse isso, né, mandato de condução, e aí vem um problema, para que serve o mandato de coerção coercitiva? Serve para o investigado prestar esclarecimentos. Então é um outro detalhe, quer dizer, será que a pessoa, quando conduzida, ela é obrigada a prestar esses esclarecimentos? Então esse, colegas, é o objetivo desse vídeo. Aliás, hoje, parado no trânsito, vindo gravar esse vídeo para vocês, eu até refletia sobre isso. Você sabe que o Código de Processo Civil, o novo, entra em vigor daqui a 2 semanas, no dia 18 de março de 2016. Decisão, aliás, do plenário do STJ. Só curiosamente, senhores, devido à Operação Lava Jato, parece que o processo penal tem tido mais atenção aí da imprensa que o novo CPC. E isso por conta de todas essas prisões, delações, colaborações premiadas, condução coercitiva, mandados de busca e assim por diante. Legal? Senhores, antes de gravar o vídeo, precisamos firmar uma premissa importante. O vídeo não tem fins políticos. Então, na verdade, eu, como professor de processo penal, quero apenas trazer conhecimento jurídico para vocês. Não quero tecer nenhuma consideração quanto à legitimidade ou não do mandado, se o presidente tem que ser responsabilizado ou não. Isso não é problema meu. Legal? Quero apenas falar de processo penal com vocês para explicar melhor o que é esse instituto. Colegas, o mandado de condução coercitiva, isso aqui tem se tornado algo muito comum. Em operações da Polícia Federal, é cada vez mais comum que esses mandados sejam expedidos. E o objetivo do vídeo é o seguinte: qual é a finalidade desse mandado? Quem pode expedi-lo? Qual é a sua natureza jurídica? Quando você é conduzido coercitivamente na condição de investigado, você tem a obrigação de prestar esclarecimentos? Ou será que isso viola o direito de não produzir prova contra si mesmo? São as perguntas aí que vamos tentar responder ao longo desse vídeo. Colegas, começamos falando sobre o quê? Sobre previsão legal. Onde estaria previsto esse mandado? O mandado de condução coercitiva do investigado está previsto no Código de Processo Penal, em seu artigo 260, que diz: se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Parágrafo único. Mandado conterá da ordem de condução os requisitos mencionados no artigo 352, no que lhe for aplicável. Então aí, senhores, a previsão legal desse mandado de condução coercitiva. Primeiro problema, o nosso aluno tem que lembrar que o Código de Processo Penal, ele é da década de 40. Então, o Código entrou em vigor em 1942.
Essa informação é importante porque você deve ler o código à luz da Constituição. Então você tem que lembrar quem é que é a autoridade à luz da Constituição para expedir esse mandado e lembrar também que a Constituição assegura o direito de não produzir prova contra si mesmo. Renato, como é que podemos conceituar esse mandado de condução coercitiva? Está aí na tela para vocês. Por meio desse mandado, o investigado, como o próprio nome já diz, ele será privado de sua liberdade de locomoção pelo lapso temporal necessário para ser levado à presença da Polícia Judiciária ou do Ministério Público, no caso de uma investigação presidida pelo MP, de modo a participar de ato de investigação ou ato processual penal no qual sua presença seja considerada imprescindível. Então, colegas, é exatamente essa a ideia do mandado de condução coercitiva do investigado. Você não é tecnicamente preso. Você não é preso, você não é objeto de prisão preventiva ou de prisão temporária. Mas, de certa forma, você tem a sua liberdade de locomoção cerceada, porque por um lapso temporal curto, você será privado da sua liberdade de locomoção. Ou seja, ainda que você não queira fazê-lo de maneira espontânea, você será conduzido até uma delegacia de polícia, você será conduzido até uma promotoria criminal para fins de investigação ou, a depender do caso, para fins de instrução processual penal. Mas, Renato, qual é a natureza jurídica dessa medida? Seria o nosso item aí de número 4. Colegas, curioso isso. E curioso porque sabemos que, além da prisão preventiva, além da prisão temporária, temos aquelas medidas cautelares diversas da prisão nos artigos 319 e 320. E ali não consta a condução coercitiva do investigado. Porém, segundo a doutrina, temos na condução coercitiva, sem dúvida alguma, uma medida cautelar de natureza pessoal. É o que eu procurei sintetizar, extraindo aí, inclusive, do nosso manual de processo penal, que, conquanto não listada no rol das medidas cautelares diversas da prisão do 319 e do 320, a condução coercitiva também funciona como medida cautelar de coação pessoal. Ou seja, traduzindo isso, o que seria essa medida cautelar de coação pessoal? É uma medida de natureza urgente que vai recair sobre a liberdade de locomoção do investigado. Logicamente, ele não será preso, mas será privado de sua liberdade de locomoção por um curto lapso de tempo, exatamente para auxiliar nas investigações, exatamente para auxiliar na instrução processual penal. Renato, o indivíduo então é privado, ele sofre restrições em sua liberdade de locomoção? Sim, não há como negar que sofre sim, e isso é importante, até para depois discutirmos qual seria a autoridade competente para expedir esse mandado. É o que coloquei aí para vocês, colegas. Em comparação com a prisão preventiva ou com a prisão temporária, é óbvio que há uma redução do grau de coerção da liberdade de locomoção, que fica restrita ao tempo estritamente necessário para a preservação das fontes de provas, não podendo persistir por lapso temporal superior a 24 horas, hipótese em que assumiria indevidamente as vestes de verdadeira prisão cautelar. Então, quando comparamos com a prisão preventiva, com a prisão temporária, é óbvio que há uma menor restrição à sua liberdade de locomoção. Basta ver o exemplo aí do ex-presidente Lula. Foi conduzido logo pela manhã
e segundo informações, escutava agora pela CBN, gravo esse vídeo pela manhã para vocês, exatamente para trazer a informação com a brevidade que se faz necessária, mas segundo informações, estaria o ex-presidente no aeroporto de Congonhas, onde estaria prestando esclarecimentos, então, lá numa delegacia da Polícia Federal, localizada no aeroporto de Congonhas. Havia informações contraditórias, segundo as quais ele poderia ser levado a Curitiba. Pelo menos neste momento, eu não tenho como confirmar isso para vocês. Maravilha? Colegas, outro ponto importante e já destacado. Quem é a autoridade competente para expedir mandado de condução coercitiva? Aqui, então, a pergunta que posso fazer para vocês é o seguinte: será que a polícia judiciária pode expedir esses mandados? E vejam bem, eu estou falando mandado de condução de investigados. Será que o Ministério Público pode expedir os mandados? Ou será que, na verdade, somente o juiz pode fazê-lo? Colegas, cuidado com esse tema e por quê? O mandado de condução coercitiva e o artigo 260 do CPP é muito pouco trabalhado pela doutrina processual penal. Se você pesquisar o assunto, fala-se muito pouco sobre isso. Só que hoje, na prática, e que eu diga a decisão de hoje, tivemos aí vários mandados de condução coercitiva. Então esse é um tema pouco trabalhado e estudado. Quem é que pode expedir o mandado? Cuidado com esse questionamento, porque quando você lê o artigo 260, ele diz: se o acusado não atender à intimação para interrogatório, reconhecimento ou outro ato, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Perceba que o código da década de 40 fala apenas em autoridade. Veja que não diz expressamente quem seria essa autoridade, se seria a autoridade apenas judiciária ou se também poderia ser a autoridade policial. Por isso mesmo, colegas, diante dessa redação dúbia do artigo 260, que não diz expressamente quem seria essa autoridade, que o tema provoca tantas controvérsias. Se você pesquisar na jurisprudência do Supremo, e eu trouxe aí para vocês um julgado, o Supremo tem um precedente de 2011, que é o habeas corpus 107.644 da primeira turma, que vai dizer o seguinte: habeas corpus, condução do investigado à autoridade policial para esclarecimentos, possibilidade, inteligência do artigo 144, parágrafo 4º da Constituição e do artigo 6º do CPP, desnecessidade de mandado de prisão ou de estado de flagrância. Colega, artigo 144, parágrafo 4º da Constituição, ele trata das atribuições das polícias civis. E vejam que o Supremo concluiu nesse julgado, que a própria Constituição assegura às polícias civis, dirigidas por delegado, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações. O artigo 6º, por sua vez, estabelece as providências que devem ser tomadas pela autoridade policial quando tiver conhecimento da ocorrência de um delito. Legitimidade dos agentes policiais para tomar todas as providências necessárias à elucidação de um delito, incluindo-se aí a condução de pessoas para prestar esclarecimentos, resguardadas as garantias legais e constitucionais dos conduzidos. E veja bem que a própria ementa do julgado diz condução do investigado. Colegas, esse é um precedente isolado do Supremo, primeira turma, admitindo que a polícia determine a condução coercitiva de investigado, porque supostamente isso estaria dentre as atribuições da Polícia Judiciária. Com o devido respeito, não é a melhor orientação em relação ao assunto.
E por quê, senhores? Como disse, e daí a importância dessa introdução, a medida de condução coercitiva, ela importa em restrição à minha liberdade de locomoção. Então é evidente que, nesse caso, somente a autoridade judiciária poderia expedir semelhante mandado. Na verdade, então, quando você lê a Constituição Federal, ela diz: ninguém será preso senão em flagrante delito. Senhores, o ex-presidente da República, Lula, não estava em flagrante delito. Então, ele não foi preso em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Perceba que a Constituição diz: ninguém será preso. Aí certamente você pode dizer: Renato, mas na condução coercitiva a pessoa não é presa. É verdade, mas não há como negar que ela sofre restrições em sua liberdade de locomoção. Por isso, então, colegas, o ideal é você interpretar o artigo 260 e concluir que essa autoridade a que faz referência o dispositivo é apenas a autoridade judiciária. E, na verdade, seria interessante também que você fizesse uma leitura do artigo 260 em conjunto com o artigo de número 282, parágrafo 2º, que diz que as medidas cautelares pessoais podem ser decretadas apenas pelo juiz. Então, daí a importância de você compreender a medida, a natureza jurídica dessa medida. É uma medida cautelar de coação pessoal e, como tal, somente a autoridade judiciária pode decretá-la. Artigo 282, parágrafo 2º diz isso. Aliás, se você pesquisa na própria jurisprudência do Supremo, você vai encontrar julgados, está aí a título de exemplo, o habeas corpus 94173, para variar, do brilhante ministro Celso de Mello, que vai dizer o seguinte: Ministério Público pode investigar? Sim, pode investigar. Mas nessas investigações, o que o Ministério Público não pode fazer? Ele não pode ordenar conduções coercitivas. Perfeito. Exatamente porque se trata de medida sujeita à cláusula de reserva jurisdicional. Então, colegas, quem é a autoridade competente para expedir mandado? Na nossa humilde opinião, trata-se de medida sujeita à cláusula de reserva de jurisdição. Ou seja, a semelhança de uma prisão preventiva, a semelhança de uma prisão temporária ou das demais medidas cautelares pessoais, só a autoridade judiciária pode decretá-la. Prova disso, aliás, é que no caso aí do ex-presidente Lula, o mandado de condução coercitiva teria sido decretado pelo juiz federal Sérgio Moro. Mas, Renato, como ex-presidente, não teria que ser pelo Supremo? Não. Aí, logicamente, teríamos que gravar um novo vídeo para explicar isso, mas por hora e rapidamente lembre-se que ex-autoridades não têm direito a foro por prerrogativa de função. É o que explicamos aqui nas aulas do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Ex-autoridades aplica-se a regra da atualidade. Se você não exerce mais a função, você não tem mais direito a foro por prerrogativa de função. Por isso que no caso do ex-presidente Lula, o mandado de condução coercitiva foi expedido por um juiz de primeira instância. Senhores, concluímos o vídeo falando talvez do ponto mais polêmico, que é exatamente qual? O mandado de condução coercitiva e o direito de não produzir prova contra si mesmo, também chamado de princípio do nemo tenetur si detegere. Sem dúvida alguma, uma das discussões mais interessantes. Por quê? Você pode ser conduzido coercitivamente como investigado? Pode, vimos isso. Mas eu sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo? Eu sou obrigado a prestar esclarecimentos, como a mídia vem noticiando? Senhores, o problema é o seguinte: mais uma vez, você lê o Código de Processo Penal e você precisa ler com atenção. Veja bem, o artigo 260 diz:
se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, para o reconhecimento ou para qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado. A autoridade poderá conduzi-lo à sua presença. Veja, pela leitura do Código, seria possível, então, que o mandado de condução coercitiva fosse expedido para fins de interrogatório, para fins de reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem o investigado, não. Senhores, será que é isso mesmo? Será que eu posso ser conduzido para fins de ser interrogado? Veja, Código de Processo Penal, eu insisto, ele é da década de 40 e ele deve ser lido à luz da Constituição. E nesse ponto, você não pode perder de vista que a Constituição assegura o direito ao silêncio. A Constituição assegura o direito de não produzir prova contra si mesmo. Está aí na tela para vocês. Aliás, não está apenas na Constituição. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos também diz que toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência e ela tem também o direito de não ser obrigada a pôr contra si mesma nem a confessar-se culpada. Então, senhores, esse é o grande problema hoje do mandado de condução coercitiva. Como é que eu faço? De maneira simples e bastante objetiva. Você deve entender que quando o Código de Processo Penal diz que você pode ser conduzido para qualquer outro ato, entenda, você pode ser conduzido para qualquer outro ato, desde que esse outro ato não esteja protegido pelo direito de não produzir prova contra si mesmo. E aí vamos aos exemplos. Renato, o indivíduo pode ser conduzido para ser interrogado? Não. Para o interrogatório, não pode. E por que não pode? Porque você bem sabe que o interrogatório está protegido pelo direito ao silêncio. Quer dizer, não faz o menor sentido que eu seja conduzido coercitivamente para um ato no qual eu posso me calar. Então, quer dizer, você expede uma ordem, sou levado, chego lá, viro para você e falo assim, não, eu vou permanecer em silêncio. Interrogatório, não. Senhores, reconhecimento pessoal. O indivíduo pode ser conduzido coercitivamente para fins de reconhecimento? Pode, sem dúvida alguma que sim. E por que que não? Porque o reconhecimento, ele não está protegido pelo nemo tenetur si detegere. Na medida em que o reconhecimento é um ato que não demanda nenhum comportamento ativo por parte do investigado. Então, nesse caso, como você apenas vai tolerar o reconhecimento, isso não está protegido por esse princípio. Logicamente que no caso do ex-presidente Lula, reconhecimento não seria necessário, figura pública como é, não seria esse o caso. E aí vem qualquer outro ato. Renato, mas então se o ex-presidente não é obrigado a depor, se ele pode permanecer calado, qual seria então a finalidade desse mandado? Senhores, tem sido relativamente comum e, a meu ver, de maneira acertada, que mandados de condução coercitiva sejam expedidos sobremaneira quando há a deflagração de uma grande operação policial. Eu explico por quê. Geralmente nessas operações policiais, e me perdoe às vezes por uma informação incorreta, porque a gente trabalha com as informações dadas pela mídia, mas pelo que foi passado, vários mandados de busca foram expedidos. Quando esses mandados de busca são expedidos, tem sido comum que mandados de condução coercitiva também sejam expedidos. E por quê? Exatamente para que, durante o cumprimento dessas buscas, o investigado, em liberdade, não destrua fontes de prova ou não atue no sentido de sonegar essas fontes de prova. A meu ver, perfeitamente legítimo. É óbvio que o investigado, ele não tem o direito de produzir, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas isso não lhe dá o direito de destruir fontes de prova. Por isso que tem sido relativamente comum. Então esse é o grande detalhe do mandado de condução coercitiva aí expedido para vocês. Você tem que analisar
qual é a finalidade e verificar se essa finalidade não estaria protegida pelo direito de não produzir prova contra si mesmo. Aqui, só para elencar alguns exemplos para vocês, o indivíduo, então, não seria obrigado, para dar alguns exemplos, a prestar declarações, que é exatamente o caso, aí que a mídia está noticiando, a comparecer a uma audiência de instrução, não é obrigado a participar da reconstituição, porque a reconstituição demanda um comportamento ativo, ele não é obrigado a fazer exame pericial de dosagem alcoólica, ele não é obrigado a participar de acariação, porque, insisto, todos esses atos demandam um comportamento ativo por parte do investigado, ou seja, são atos que estão protegidos pelo direito ao silêncio, pelo princípio do nemo tenetur si detegere. Por outro lado, se você disser para mim que esse ato não está protegido pelo direito ao silêncio, aí então afigura-se legítima a expedição de um mandado de condução coercitiva. Para dar alguns exemplos, reconhecimento pessoal não está protegido, porque demanda apenas um comportamento passivo. Um outro exemplo, identificação criminal. A identificação criminal, ela não está protegida pelo direito ao silêncio, porque você tem que se identificar. Aliás, o próprio Supremo entende que tipifica o crime de falsa identidade o indivíduo a quem se atribui identidade falsa com o objetivo de não ser preso. Há, inclusive, súmula do STJ sobre o assunto. E a outra finalidade, que a meu ver, e aí dizendo, né, trabalhando com base no que a mídia diz, a meu ver é exatamente o objeto do mandado de condução coercitiva do ex-presidente. Não é para prestar esclarecimentos, porque ele não é obrigado a fazê-lo, protegido que está pelo direito ao silêncio. Penso, e trabalhando com suposição, já que a informação nos foi dada pela mídia, que a verdadeira finalidade do mandado de condução coercitiva é evitar que o investigado em liberdade atue no sentido de sonegar, no sentido de destruir fontes de prova, já que foram expedidos vários mandados de busca domiciliar. Então, talvez seja esta a verdadeira finalidade do mandado, aí trabalhando com suposições, já que não tive acesso à decisão judicial. Legal, colegas, então aí várias informações sobre mandados de condução coercitiva para você que tem interesse em aprofundar seus estudos em relação à matéria. Fica aí a sugestão do nosso Código de Processo Penal comentado, o tema é detalhadamente estudado lá nos comentários ao artigo 260 e também no nosso Manual de Processo Penal em sua 4ª edição. Lembre-se, a sua crítica, a sua opinião são sempre muito importantes e são sempre bem-vindas. Então deixe o seu comentário aí na página do YouTube, mande o seu comentário aí para a nossa página do Facebook, Prof. Renato Brasileiro. E não se esqueça de se inscrever gratuitamente aí no nosso canal do YouTube para que você seja informado sobre novos vídeos que serão gravados. Combinado? A todos, muito obrigado pela atenção, um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.